Olá, você está ouvindo essa bosta? Eu me sinto um pouco ridículo fazendo isso, tá bom? Eu tava gravando um podcast, cara. Eu tentei gravar um podcast, um episódio extra, e ele ficou uma bosta. Eu fiquei falando muito baixo, e ninguém entendia o que eu tava falando, ninguém sabia, ninguém fazia a mínima ideia do que eu tava dizendo. E é isso, cara. Agora as pessoas devem estar entendendo o que eu tô dizendo, graças a Deus. Muito obrigado aí, caso você esteja me entendendo, eu agradeço. Eu tenho um Twitter que se chama Frases Normais 1, que não é sobre frases normais. Eu não sei por que arroba essa, na verdade, mas é sobre o podcast, então por favor, me siga no meu podcast, no meu Twitter, no caso. E eu tenho um canal no YouTube que se chama Shit Normals, então se você... E tá na descrição tudo, a música tá na descrição, o meu canal no YouTube, o meu Twitter, tá tudo aí nessa bosta dessa descrição, que talvez ninguém leia, eu escreva de trouxa, mas tá lá, entendeu? Se você ouviu a música desse episódio e gostou, então é isso que você tem que fazer, você tem que ir lá e... Entendeu, cara? E olhar na descrição e vai pesquisar, entendeu? Eu não deixo o link na descrição. Eles não deixam deixar link na descrição, então você vai ter que ir por conta própria mesmo. Todo mundo é preguiçoso, entendeu? As pessoas, mesmo com você mandando o link pro cara, o cara não quer, entendeu? Ele quer te mandar um vídeo. Manda o link pro cara, entra aqui. O cara, não, mano, me manda um vídeo aí pra mim ver. Tipo, as pessoas têm preguiça de tudo, tá ligado? Vai lá e pesquisa, tá ligado? Como se alguém quisesse seguir o seu Twitter, né, cara? Realmente, isso eu não considerei, entendeu? E, sei lá, cara, é sobre isso aí que é o podcast. É isso aí, foda-se, você tá ouvindo essa bosta. Na pandemia, tá todo mundo em casa, todo mundo saindo de casa, quer dizer, eu já fiz vários podcasts falando que as pessoas não estão respeitando porra nenhuma de quarentena. Tá todo mundo cagando pra quarentena, ninguém tá nem aí pra quarentena. Ou todo mundo tá nem aí pra quarentena. Acho que todo mundo tá nem aí pra quarentena, né? Todo mundo tá... Não, agora tá certo. Ninguém tá se importando com a quarentena, entendeu? Ninguém liga pra quarentena. As pessoas estão sim saindo de casa. E elas estão morrendo também, entendeu? Então, a lei de Darwin, ela tá beneficiando pessoas antissociais de continuarem vivas, entendeu? Então o cara sai de casa pra ir num barzinho e ele morre. E a lei de Darwin diz, obrigado. E a próxima geração faz o quê? As próximas crianças que forem nascer, elas vão ser pessoas antissociais de quem ficou em casa batendo punheta e jogando videogame o dia inteiro e fazendo home office ou cacete A4, entendeu? O cara que foi trabalhar e não foi pra rolezinho depois do trabalho com um bando de trouxa, entendeu? E é isso aí, cara. A lei de Darwin tá beneficiando as pessoas antissociais. Eu não acreditava nesse lance de lei de Darwin, entendeu? Mas agora eu acredito nisso. A natureza seleciona as pessoas que melhor se adaptam à lei de Darwin, né? Isso, quem melhor se adapta ao mundo é o que vai ficar vivo. E quem melhor se adapta ao mundo é o ser mais forte, de acordo com a minha teoria. Entendeu? Então, quanto mais forte você é, mais a natureza seleciona aquela espécie, entendeu? Ela seleciona, vem e fala, tá, vai nevar muito aqui e quem ficar vivo é foda. E essa é a natureza. Entendeu? E eu... eu esqueci, cara. E ele fala, tá, aqui é muito quente, então quem vai ficar vivo aqui é muito foda também, porque aguenta o calor. E aí, essa é a natureza, entendeu? Ela seleciona isso. Ela não seleciona o cara que é mais adepto, ela seleciona o cara que é mais forte pra aquela situação, entendeu? E então pessoas antissociais são fodas, entendeu? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero agir como se eu fosse superior de alguma forma, por isso que eu construí todo esse argumento. É só pra falar que eu sou foda, entendeu? Porque eu fico em casa sem fazer bosta nenhuma, entendeu? Só por isso. Mas eu furei a quarentena, eu fui no shopping com meus amigos. Passei a mão na cara umas 20 vezes. Na hora eu falei, foda-se essa merda. Eu cheguei em casa e falei, acho que eu vou morrer. Começou a dar uma falta de ar psicológica em mim, entendeu? E foi isso, acho que eu não morri até agora, se eu não me engano, né? Por enquanto eu acho que eu não morri.
Mas pode ser que eu esteja morto e não saiba, né? Do jeito que contam no mundo, né, cara? O Lost é um seriado que as pessoas morrem e ninguém percebe. O cara morreu a série inteira, tá todo mundo morto e ninguém sabia. Entendeu? Então pode ser que eu seja morto e não saiba. Entendeu? Pode ser que a minha vida seja um Lost e eu não saiba, entendeu? Pode ser que tá todo mundo aqui morto e ninguém sabe. Um monte de espírito aí vagando pelo planeta. E na real, o planeta tá vazio. Entendeu? A gente não sabe isso. Seria legal. Porque você tá morto, você não carrega nenhuma responsabilidade na sua vida. Entendeu, cara? Um cara morto não carrega responsabilidade nenhuma. Deve ser legal ser um fantasma. Você não carrega nada com você. Você só tá vagando pelo mundo. Quantas histórias um fantasma não deve ter pra contar? Imagina você trocar ideia com um fantasma. Deve ser a coisa mais sensacional do mundo. Como que deve ser a experiência de morrer? O cara vai te contar e fala, cara, é muito foda. Muito foda não, deve ser ruim. Mas você fala, cara, também é foda morrer. É ruim morrer, eu não quero morrer. Entendeu? Vai que Deus tá ouvindo esse podcast. Eu não sei. Mas também a experiência de morrer também deve ser foda. Tá entendendo? Imagina você morrendo. E depois ter uma história. Cara, eu morri. E contar isso pra alguém, tá entendendo? Imagina. Você chegar alguém, você tá na balada e você vê uma pessoa e fala, cara, eu vou te contar uma história do dia que eu morri. E a pessoa fala, mano, isso é muito foda. A pessoa vai ouvir a sua história, entendeu? Se as pessoas ouvem histórias de pessoas que ficaram bêbadas e acordaram no dia seguinte num lugar que elas não sabem onde era, as pessoas acham essa história legal, imagina a história de um cara que morreu, entendeu? Essa história é muito mais interessante. Então morrer é legal. Olhando por um lado, entendeu? Pelo outro não. A gente sempre fala de morte com medo. Todo mundo fala de morte falando, eu nunca morri, graças a Deus. Aquele dia lá eu não morri, graças a Deus. As pessoas têm medo de Deus tocar um raio na cabeça dele, entendeu? E eu também tenho isso, entendeu? Eu também tenho medo de estar falando de morte aqui e de um ataque cardíaco em mim no meio do podcast. Entendeu, cara? Então vamos trocar de assunto. É muito engraçado isso, né? As pessoas realmente têm medo de falar sobre a morte e calhar de uma punição divina acontecer, sabe? Isso é muito louco, né? Por isso que eu vou mudar de assunto agora, que eu tô com medo. Desculpa aí, Deus. Eu não quero morrer. Não agora. Ser imortal também deve ser chato pra cacete. Imagina você ser imortal, cara. Eu não quero ser imortal. Eu não quero viver pra sempre também. Imagina viver pra sempre, cara. Sempre existir. Sempre, entendeu? Sempre. Você entende a definição de sempre? Ela é uma bosta. A definição de sempre é uma merda. Qual que é o seu maior sonho? Adiciona um sempre nisso. Ele vai virar uma merda, entendeu? Meu sonho é ser um alpinista de sucesso. Eu quero ser um alpinista famoso. Eu quero poder escalar montanhas, eu quero poder escalar o Monte Everest sem nenhuma corda. Imagina você fazer isso pra sempre. Imagina você escalar o Monte Everest pra sempre. E não morrer nenhuma vez. Uma hora você ia falar, cara, eu não aguento mais essa merda desse monte de bosta. Entendeu? Então eu não quero viver pra sempre. Eu também não quero morrer agora. Deixando bem claro aí pra Deus. Vai que ele ia fazer eu ser imortal, não sei. Então não, tá? Não quero ser imortal, mas eu também não quero morrer agora. Deixando bem claro. Tá bom? Ele não falou nada. Eu tenho várias coisas pra falar, só que eu esqueço todas elas, entendeu? Durante o meu dia eu tô andando assim na minha casa e eu falo, cara, eu tô trabalhando, eu tô fazendo provas do governo. E eu falo, cara, e surge uma ideia na minha cabeça. Eu falo, cara, eu vou falar sobre isso no meu podcast, vai ser legal eu explorar essa ideia, entendeu? Quando surge uma ideia na minha cabeça e eu penso, vou falar isso no meu podcast, eu paro de pensar nela, entendeu? Pra mim não repetir um pensamento aqui, porque eu não vou repetir da forma certa, entendeu? E aí, cara, na hora que eu chego aqui eu esqueço essa ideia não existe mais na minha cabeça. E ela some. E aí quando eu acabo o podcast eu falo, putz, eu devia ter falado sobre isso. E eu não falei, e na hora não veio essa ideia na minha cabeça. E eu lembrei agora que eu tava fazendo prova, acabei de citar que eu tava fazendo uma prova do governo de bosta. E eu peguei cola no canal no YouTube, que se chama Canal do Caban.
Muito obrigado, Carol do Cablan, que fez... Procurem lá, você que faz prova ainda e ainda estuda em escola pública. Esse cara faz provas de escola pública. E eu fiz a do 2º ano do ensino médio, graças a Deus. Eu não precisei pensar nessa prova, eu não precisei gastar energia cerebral tão valiosa que eu tenho, não é mesmo? Pra fazer essa prova ridícula. Graças a Deus, eu fico muito feliz. E é isso aí, cara, eu fico muito feliz em não precisar. Esse cara economizou energia cerebral de muitos jovens criativos e sensacionais que existem por aí. Com certeza, eles estão usando essa energia pra fazer outras coisas muito mais importantes pra vida deles, que não seja bater punheta no minuto seguinte e acabar o vídeo dele. Eu tenho certeza que todos esses jovens estão usando o tempo que esse cara economizou da vida deles, respondendo um gabarito de prova com coisas importantes. Eu tenho certeza disso. E eu também estava pensando que coisas importantes, tudo que você fizer que não está solucionando um problema seu, é considerado como algo inútil. Entendeu? Então quando você fala, cara, eu vou acampar. Eu vou sair de casa pra acampar. Se você for para pensar, isso é uma coisa inútil. Fala, cara, eu vou sair de casa pra jogar sinuca num bar. As pessoas vão falar, tá, isso aí é inútil, entendeu? Porque você não tá solucionando um problema da sua vida. Você não tá falando, você vai fazer um exercício, eu vou sair pra jogar futebol, Isso também falam que é inútil, né? Mesmo que é um exercício físico, as pessoas falam que é uma coisa inútil. E o cara que vai fazer academia, as pessoas falam que tá cuidando da saúde, né? O cara que fala que vai fazer um curso de inglês, tá cuidando da saúde. O cara que fala que tá fazendo faculdade, o curso de inglês não tá cuidando da saúde. O cara que tá fazendo curso de inglês, ele tá cuidando da sua carreira profissional. O cara que tá fazendo e não fazer uma faculdade, ele tá cuidando da sua carreira profissional. O cara que tá fazendo coisas que a gente julga como importante, são coisas que vão solucionar problemas futuros, entendeu? Ou solucionar problemas atuais. Ah, eu vou ir lá naquele lugar e falar com um cara que bota a porta. Eu tô solucionando um problema na minha casa. Ah, eu vou na 6C, eu vou lá na 6C comprar uma janela pra minha casa, um piso pro meu novo apartamento. Isso aí são coisas que vão solucionar seus problemas da sua vida. Então ninguém vai colocar isso como algo inútil. Ninguém vai falar que você tá perdendo o seu tempo. Então qualquer coisa que você diga que não vai solucionar um problema da sua vida é considerado na hora como uma coisa inútil. Entendeu, cara? Então tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer que não vai solucionar um problema, as pessoas vão julgar como inútil. Ah, isso é inútil. Entendeu? Mas se a gente pudesse não solucionar nenhum problema da nossa vida e ficar o dia inteiro sem fazer nada, a gente faria isso. Parece que esse é o maior sonho das pessoas. Se perguntar pra um cara, você gostaria de ganhar na Mega Sena? As pessoas vão falar que sim. Mas depois que o cara ganha na Mega Sena, ele fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora, entendeu? O cara não vai fazer nada. Cara, agora eu vou ficar o dia inteiro sem fazer bosta nenhuma, eu não tenho mais pra que viver. Muitos caras que ganham na Mega Sena se matam ou perdem todo o dinheiro. O cara que se mata, ele fala, mano, é um cara que sabe cuidar do dinheiro dele. Entendeu? O cara que fala, mano, esse dinheiro nunca vai acabar. E eu não tenho mais pra onde ir na minha vida. Eu acho que eu já zerei esse jogo. Eu vou jogar outro. Ele comete um suicídio, entendeu? E o cara que gasta toda a grana, ele fala, cara, eu vou fazer um save novo desse jogo. E ele torra toda a grana com um monte de bosta. Tem história de um cara brasileiro que ele ganhou a Mega Sena e ele tinha um carro, ele ia na festa com o carro, voltava pra casa bêbado, ele não ia buscar, ele comprava outro. Esse cara faliu, fizeram uma reportagem com ele explicando essa história. E falando que ele deixou de fazer uma casa pra mãe dele e torrou toda a grana do jeito mais ridículo possível. Ele falava que chegava no restaurante e falava que vai pagar conta pra todo mundo. E todo mundo pedia tudo que tinha no cardápio, foda-se, e o cara ficava lá e gastava milhões por noite ou milhares de reais. E esse cara, ele falou, cara, eu vou ter que... Ou eu me mato ou eu torro toda essa grana, porque se eu ficar com essa grana até o fim da minha vida, eu não vou ter mais pra que viver.
Eu preciso de um chefe de bosta, eu preciso pegar metrô 6 da manhã, eu preciso ocupar minha mente ridícula, entendeu? O filme da Matrix... Eu já vi o Matrix 1, né? Que é o único Matrix bom. Os agentes lá da simulação, eles falam pro careca lá, pro careca, sabe o careca? Eu não sei, o Morpheus mesmo, é um deles, né? Esse que os nerds falam, é o Morpheus, os idiotas, que se orgulham por saber o nome do personagem. É o careca, vou chamar ele de careca. Os agentes da Matrix chegam no cara careca e falam, mano, a simulação, primeiramente a gente criou uma simulação de teste, né? Com vários seres humanos, e a realidade que a gente fazia era um paraíso perfeito, onde ninguém tinha problema nenhum. E sabe o que vocês fizeram? Vocês se mataram. Vocês se matavam. A gente teve que jogar várias safras de ser humano no lixo. Entendeu? Então o ser humano, cara, ele não pode viver uma vida perfeita, entendeu? A gente precisa de problemas na nossa vida. A gente precisa de coisas ruins acontecendo. Parece que o ser humano, ele precisa de uma merda nas costas, um peso muito grande nas costas dele durante a sua vida, pra ela fazer um mínimo de sentido pra ele, entendeu? A gente não pode ter uma vida perfeita. Se um cara milionário chegasse em mim e falasse, cara, eu vou bancar tudo na sua vida a partir de hoje, e a sua vida vai ser só... Vai fazer tudo o que você quiser, pode fazer tudo o que você quiser da sua vida, eu sou um tio seu distante, eu quero te ajudar. Eu ia falar pro cara, vai se fuder. Você quer que eu me mate? Sei o que, eu contratado? Algum espião? O que você é, cara? Será que esse cara é algum agente do futuro que tá tentando me matar porque no futuro eu vou fazer mal pra alguém da família dele? E ele tá usando isso aí pra me expulsar pra atrapalhar meu destino? Porque você vai destruir tudo que eu fizer na minha vida. Pra sempre. Eu não vou ter mais o que fazer na minha vida. Entendeu? Eu não vou ter mais nenhum objetivo. Se um cara chegasse no Hitler com 10 bilhões de dólares, quando ele quis ser o Hitler, antes dele querer ser o Hitler, ele não ia ser o Hitler. A gente nem ia saber quem é esse cara. Então os caras que falam que vão voltar no tempo pra salvar Hitler, esses caras não... Pra matar Hitler, quer dizer, eles não tem que matar Hitler. Eles têm que dar muito dinheiro pra ele, entendeu? E aí depois de um mês ele ia se matar, porque ele não ia ter mais o que fazer da vida dele. Se ia dar 10 bilhões pro Hitler, ele não ia ter o que fazer, entendeu? Ah, mas como que eu vou ganhar 10 bilhões? Cara, isso é uma máquina do tempo. Resposta tá aí. Uma agulha de máquina do tempo, antes quando eu pensava em máquina do tempo, eu falava, cara, eu não quero ter uma máquina de viajar no tempo, eu quero ter uma máquina de parar o tempo pra mim comer mulheres que eu achar gostosa na rua. Essa era a única coisa que eu pensava quando eu era um pouquinho mais novo. Não vou falar quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno eu tinha esse tipo de pensamento, né? Porque eu nunca pensei nisso, de eu quero ser milionário. Não, tá dizendo? Tipo, se eu for é porque eu fui foda, entendeu? Eu prefiro ser um medíocre, que não conseguiu nada, do que um milionário que conseguiu as coisas de mão beijada, entendeu? Então eu prefiro ser um medíocre, sem sentido nenhum, só que burro demais pra perceber isso, porque tá tentando viver a vida trabalhando e ganhando dinheiro, entendeu? Isso que torna as pessoas continuarem existindo no mundo, entendeu? Isso que faz as pessoas acordarem cedo. Elas não estão percebendo que elas existem e estão só vivendo, entendeu? Por isso que a gente olha na rua e ninguém tá se matando, entendeu? No podcast que eu falei que eu perdi porque eu falei baixo demais, eu tava falando sobre surgiu na minha cabeça na hora, no dia eu consegui fazer surgir alguma coisa que surgiu do puro improviso, que era sobre todas as religiões do mundo colocam os animais como um merda, entendeu? Mas se Deus criou os animais, cara, ele nunca ia colocar o animal como uma bosta, entendeu? Essa era a ideia que eu tinha feito na hora, entendeu? Eu tô só te repassando uma ideia, então essa ideia ficou uma merda. Desculpa, eu tô repassando um negócio que eu lembrei que eu fiz antes e que ficou inaudível, tá certo isso? Não dava pra ouvir na gravação, mas a ideia era basicamente essa, que todas as religiões que existem, que colocam os animais como um bosta,
elas têm que ser descartadas como correta da teologia, ou se não da humanidade. Entendeu? A gente não pode colocar nenhuma religião que coloca o animal como um bosta como certo, entendeu? O catolicismo, se eu não me engano, fala que a religião, que os animais têm uma alma que some depois que morre. E o budismo fala que a alma do animal é uma alma não evoluída, então a gente já pode descartar essas duas, entendeu? Porque Deus nunca colocaria como um bosta uma coisa que ele criou pra existir na nossa vida aqui, cara. Deus criou um animal, então ele vai falar, cara, animal é uma coisa maravilhosa, uma coisa perfeita, borboletas são lindas, calopsitas são incríveis, tatu bola é uma coisa sensacional. Deus não ia desmerecer uma coisa que ele fez, entendeu? Quem desmerece animal somos nós, entendeu? Eu olho um animal e falo, cara, esse negócio é uma bosta. E eu sou muito mais inteligente que esse poodle aqui não pensa e eu penso, eu sou pica. É assim que funciona o ser humano, entendeu? Então todas as religiões que envolvem animais serem uma merda não é de Deus, é da gente, entendeu? A gente que criou. Então, se você vê Deus, se ele existe e tá lá no céu, se existe um céu, ele tá vendo o pessoal aqui comendo hóstia na igreja, tá, cara, que bosta é essa que você tá fazendo? Acho que essa bolacha aí vai adiantar alguma coisa. E se Deus existe no céu e tá vendo, sei lá, índio com a mãozinha pra cima em volta da fogueira, ele tá, cara, isso aí não tem nada a ver comigo, cara. Como assim? Eu acho que índios falam que animal é uma coisa importante, né? No dia a dia deles. Na religião deles. Deus tá vendo os caras fazendo aqueles sacrifícios, tá ligado? Que matam um animal, corta o cabrito no meio. E ele tá falando, cara, que bosta é essa que você tá fazendo, cara? Tá ficando maluco. Não tem nada a ver com isso, tá ficando louco. E esses caras que falam mal de maltrato dos animais e blá blá blá, eles estão errados, entendeu? Porque se ele acredita em alguma religião que existe no mundo, que são essas religiões que pregam essas coisas, eu tô relembrando uma ideia, tá? Só deixando claro. Eu tô relembrando uma ideia que eu tive que na hora soou muito melhor. Pelo menos eu lembrando agora. Mas se esses caras que reclamam de maltrato dos animais seguem alguma religião, ele é hipócrita, entendeu? Ele tá errado. Por que, cara? Porque a sua religião fala que o animal é uma merda mesmo, a gente pode fazer tudo que a gente quiser com ele. E se não existissem seres humanos escravizando vacas nos currais aí Agora é uma ideia que eu criei agora. Escravizando animais num celeiro aí de Petrolina, sei lá onde tem fazenda. Eu nunca fui numa fazenda na minha vida. Eu lembro quando eu ia viajar pro interior aqui do meu estado, tinha uns boi na estrada. Não no meio da estrada, mas em volta. Então, se não fosse o ser humano escravizando bois nas estradas do estado que eu moro, provavelmente eles já teriam sido extintos, sabe? Porque o que uma vaca vai fazer quando um tigre ir matar ela, entendeu? O que esses animais iriam fazer na natureza? O que cacete um porco faz na natureza? Ele tem uma perna curta, ele é gordo, ele parece um ser humano, entendeu? Ele é inútil, só que ele não pensa igual um ser humano, então ele é tudo que o ser humano é uma merda, entendeu? Quando você vê um cara gordo andando na rua com um saco de Doritos na mão e mexendo no pocket phone dele, sei lá que bosta esse cara de celular que tem, que eu não conheço celular, desculpa, e comendo um Doritos e mexendo no celular com aqueles fone AirPod, se ele fosse um pouquinho mais burro, ele era um porco, entendeu? Só pra você ver a dimensão da burrice de um animal. Então se a gente não escravizasse porco, boi, vaca e cavalo pra ter alimento e poder fazer filme, porque acho que é pra isso que serve cavalo hoje em dia, a gente não... Eles seriam todos extintos, entendeu? Então todos os veganos que existem, eles estão contribuindo com a extinção dos animais, entendeu? Aí a gente teria que perguntar pros animais, cara, pra vaca, entendeu? Cara, você prefere desaparecer pra sempre ou você prefere ser um escravo nosso? Porque essas são as únicas coisas que você pode optar, entendeu? Tipo, te enxerga, tá ligado? Olha pra você, entendeu? Se você não for um bife no churrasco que a gente faz no final de semana,
você não serve pra bosta nenhuma e qualquer animal consegue te matar. E aí ela decide, entendeu? Não é que eu estou indo de ser vegana. Se o cara fala que ia comer planta pelo resto da vida dele porque ele é bonzinho, esse cara é um maníaco, entendeu? Ele que tá errado, não sou eu. Que como bife. E fala, ó, sei lá, cara, foda-se, entendeu? Esse cara tá certo. Entendeu? Do que o cara fala, eu sou bonzinho, eu como brócolis. Eu sou bonzinho, eu como selga. Fala, cara, cala a boca. Você é maluco. Todo vegano que eu chego perto e eu descubro que ele é vegano, eu vou embora. Tô assim num almoço. Eu sempre tô nos almoços. Eu nem sei porquê. Tem um pessoal se confraternizando pra um almoço. Eu não sei o porquê que eu tô lá. E eu tô lá comendo. E aí tendo um papo assim, eu me envolvo no papo. Chegou, tudo bem. E aí o cara fala, então, mano, eu sou vegetariano. Eu falo, tchau, até mais. E vou embora. Não é legal ficar perto de vegetariano. O que esses caras comem? Tofu? Então é isso, cara. Se você é vegetariano, você tá errado. Essa é a conclusão do meu pensamento. Entendeu? Acabou, tchau. Você tá errado. Mas continua ouvindo meu podcast, por favor. Tô brincando, cara. Pode ser vegano aí, paz. Não tem problema. Se eu não me engano, esse é o primeiro podcast de 2021. E é isso aí, cara. Se você gostou do podcast, do episódio de hoje, eu ficaria muito feliz se você continuasse ouvindo meus podcasts, porque você achou legal, porque você está aqui, chegou até aqui, né, cara? Você ouviu eu falando por 20 minutos? Então você gostou do podcast, cara, e você deveria ir num psicólogo. Agora, entendeu? Tipo, pausa o episódio e sai correndo pra rua e vai pra um psicólogo. E a vibe de fim de ano é sempre... Eu tô gravando esse podcast no final de 2020. E a vibe de final de ano é sempre a mesma, cara. Sempre que tá acabando o ano, eu sinto uma vibe nostálgica dos anos passados e coisas que meus tipos de pensamento que eu tinha há um ano atrás. E sem querer bancar o cuzão, há um ano atrás eu era muito diferente hoje em dia, entendeu? Tipo, eu evoluí, entendeu? Não quero bancar esses caras. Mas é que eu fui ouvir um podcast meu de 2019, de 2020, começo de 2020, na verdade. Acho que foi publicado dia 7 de janeiro de 2020. E, mano, ele era muito diferente de hoje em dia, o podcast. E falando em podcast antigo, ouço o podcast que eu gravei com meu amigo em 2019, que se chama 3 Minutos de Drogas com o Renan. Procura aí nos meus podcasts que você vai encontrar. E eu refiz a foto dele, eu mudei o design da foto, olha que cara foda. Tá, e aí eu coloquei o meu amigo lá, era eu conversando com o meu amigo na sala de aula. E é sobre isso que é o podcast. E ele fala muita coisa aleatória do nada. Se você conhece esse tipo de pessoa que começa a falar coisas aleatórias no meio do papo, esse é meu amigo. Entendeu? Ele é meio maluco. Ele fala uns bagulho aleatório no meio das conversas. E isso é muito foda. E eu gravei essa conversa com ele. Ele sabia que estava sendo gravado antes que eu seja processado por alguém. E a gente conversou lá e falou umas bosta. E tem um som de umas cadeiras explodindo atrás, umas cadeiras caindo, os caras gritando. Porque se você estudou em escola pública, você sabe muito bem o que é isso. Parece que você tá no manicômio. Então você nunca... Tanto é que eu tava gravando um podcast dentro da sala de aula. Então é assim que a vibe de escola pública. Se eu entrasse numa escola... Cara, eu tenho um sonho, cara. De entrar numa escola particular. Só pra fazer zona lá, entendeu, cara? Eu quero mijar na parede do banheiro. Que tem lá na minha escola, entendeu? Você chega no banheiro, as paredes estão mijadas. O cara que chega no banheiro, ele tem um talento de mijar em todos os lugares do banheiro, menos a privada, entendeu? Esse é o banheiro de escola pública. E se eu chegasse numa escola particular, com certeza eu ia desenhar pica na mesa, igual todo mundo faz na escola pública. Eu não sei se escola particular tem isso, porque eu nunca estudei escola particular. Mas esse é o meu sonho, cara. Se eu fosse ganhar na Mega Sena, eu ia ir numa escola particular de muito cara rico, entendeu? Só pra fazer zoeira, entendeu? E eu queria ganhar na Mega Sena e ganhar a exata quantia necessária pra matrícula minha e dos meus amigos, pra gente fazer a zona nesse tipo de escola de bosta. Porque todo mundo tá numa bolha gigante de merda e só ficam lá fazendo bosta o dia inteiro e com... sei lá, cara, não sei como funciona. Mas a vibe que a gente, que sua escola pública tem,
quando passa em escola particular. Olha o riquinho de bosta aí, os caras que vivem uma vida de merda. Não porque é rico, mas vive uma vida de merda de estar numa bolha, entendeu? Essa é a vibe que a gente sente, entendeu? De não saber o que é a vida de verdade, entendeu? Como se a gente soubesse, a gente não sabe. Mas a vibe que a gente tem quando vê é essa, entendeu? Tipo, eles não sabem o que é a vida, a gente sabe que a gente passa fome, entendeu? E a gente não passa fome, entendeu? Mas é um ar que existe quando a gente vê, entendeu? É uma sensação que existe quando a gente vê alguém entrando numa escola particular, entendeu? Como se a gente sabe sobre a vida, esses caras não, esses caras têm tudo o que quer, entendeu? Essa é a vibe de um cara, do pessoal que estuda em escola pública pro pessoal que estuda na escola particular. E se eu fosse lá, eu ia fazer as donas. Eu ia falar, cara, quer saber o que é a vida de verdade? O primeiro moleque que eu vi na minha frente, eu dar um tapa na cara dele. Essa foi a simulação de tapa que eu dei. Desculpa por não ser muito boa. Desculpa por não ser um sonoplasta. E aí, eu dou um tapa na cara do moleque. Cara, GTA realizou um dos meus maiores sonhos, que é andar na rua e o primeiro cara que eu vejo te dar um murro na cara. Cara, pra mim GTA, ele só serve pra isso. A gameplay do GTA é horrível. A gameplay do GTA é uma merda, só que é um jogo que te dá muita liberdade pra fazer tudo que você quiser, entendeu? Mas só aquele Cyberpunk 2077, ele é muito ruim, porque você não pode tacar o foda-se na rua e matar todo mundo, entendeu? As suas escolhas têm peso, entendeu? Eu odeio esses caras que fazer crítica de jogos e falam, olha, nesse universo todas as suas escolhas têm peso. Eu falo, o quê? Não, isso é uma merda. E as minhas escolhas têm peso na vida real. No jogo eu quero esmurrar gente na rua, entendeu, cara? E eu gosto muito do GTA por causa disso. E se eu entrasse numa escola particular, eu ia entrar no modo GTA V. Não na parte de arma, com todo respeito. Com todo respeito, não. Acho que eu escolhi a frase errada aqui. Com todo... não me processe, eu não quero matar ninguém. Mas eu ia esmurrar as pessoas, entendeu? Se eu estudasse numa escola particular. Ia ser muito legal, entendeu? Entrar esmurrando as pessoas. E o que o pai dele vai fazer? Vai me processar? Na minha escola, se eu esmurrar alguém, eu tomo uma facada na barriga. Escola particular é assim, pública, quer dizer. Você pode bater num moleque que não tem nada a ver com nada. Só que no dia seguinte, o cara é o mais rico da escola. Se você bater nele e acharem que você foi folgado, no dia seguinte na rua o cara dá um tiro na cabeça. Você toma um tiro na cabeça e nem sabe por quê. Porque um cara lá da escola tem contato com um traficante, entendeu? E se ele comentar que você foi um pau no cu, ele vai querer te matar. Entendeu? Então na escola particular as coisas mantêm a ordem, entendeu? Porque alguém ali tem contato com o traficante, então todo mundo tá com medo, entendeu? Sabe que esse cara tem contato com o traficante? Essa é a dúvida que você tem em escola pública. Então você fala, cara, eu acho que não vou bater nesse moleque, eu vou ficar na minha aqui, entendeu? É assim que funciona a escola pública. Na sua escola particular, você fala, cara, será que o pai daquele moleque é um advogado? Eu acho que eu não vou bater nele. Entendeu? É assim que funciona. Essa é a diferença, cara. Você tem medo de tomar um processo, eu tenho medo de tomar uma facada na barriga. Quem tá ganhando aqui? Entendeu? Por isso que eu quero uma escola particular. Se você é dono de uma escola particular e odeia os seus alunos, o seu emprego e a sua vida, entre em contato comigo no... Putz, agora esqueci o meu e-mail. Tá na descrição do podcast. Vai na descrição desse podcast, tá escrito meu e-mail para contato. Me matriculo na sua escola particular, se você é dono, e faço a zona lá. E aí você pode ter uma história para contar na sua vida. Se você odeia a sua escola, seu emprego, sua vida, eu posso te ajudar. E é dono de escola pública, de particular, quer dizer. Entendeu? Então se você é dono de escola particular, odeia seu emprego, a sua vida, eu posso te ajudar. Entendeu? Entre em contato comigo, o e-mail tá na descrição do podcast. Tá bom? O podcast já tem 33 minutos e 41 no bruto. Nem 43, quer dizer, 49, 50. Tá, no bruto ele já tem todo esse tempo, então eu gostaria de encerrar ele por aqui. Eu acho que meus podcasts, eu quero manter todos eles em 30 minutos. Esse foi o primeiro podcast de 2021, então um feliz bacanal pra você, que é o Natal. E um feliz ano novo aí pra você que foi na praia e viu os fogos de artifício e celebrou como a vida é incrível. Parabéns aí pra você por ser um boss. Não, mentira. E é isso aí, cara. Tchau, falou e até o próximo episódio aí do podcast. Falei
bagulho de se matar, cara. Não tem o que falar, tá? Não tem, desculpa.